Eu estava organizando o quarto do meu irmão mais velho quando encontrei uma caixa empoeirada embaixo da cama dele, com o nome dele escrito à mão na tampa. E quando abri, ali estava um diário velho, com capa de couro desgastada e páginas amareladas pelo tempo. E eu juro que algo dentro de mim disse para não abrir. Mas eu abri. E quando cheguei na página 42, tudo que eu achava que sabia sobre ele desmoronou em questão de segundos. Aquela página estava marcada com um clipe de papel enferrujado, como se alguém quisesse que ela fosse encontrada. E o que estava escrito ali mudou completamente a forma como eu via o cara que sempre foi meu herói, meu melhor amigo, a pessoa que eu mais admirava no mundo inteiro. Meu irmão se foi há 3 meses, num acidente de carro que ninguém esperava. E eu ainda sinto a presença dele quando passo pelo corredor. Aquele jeito dele de rir alto que fazia a casa inteira vibrar. Aquele cheiro de colônia barata, misturado com cigarro que ele fumava escondido e achava que ninguém sabia. E agora eu estava ali, mexendo nas coisas dele, porque minha mãe não conseguia fazer isso. Ela não conseguia nem entrar no quarto sem desabar em lágrimas. Então sobrou para mim o irmão mais novo que sempre ficou na sombra dele. E foi quando vi a caixa que tudo começou. Aquela caixa simples de sapato, com fita adesiva velha segurando a tampa. Se você já encontrou algo que mudou completamente sua visão sobre alguém que você amava, comenta aqui agora, porque eu preciso saber que não estou sozinho nessa sensação de ter o chão desaparecendo debaixo dos pés. O diário estava em cima de várias cartas amarradas com um barbante vermelho desbotado. E embaixo tinha fotos antigas, daquelas reveladas em papel fotográfico que a gente não vê mais hoje em dia. E eu reconheci algumas delas. Eram fotos da nossa infância, eu e ele no parquinho perto de casa, ele me empurrando no balanço, ele me ensinando a andar de bicicleta, ele com aquele sorriso enorme que iluminava qualquer ambiente. E ver aquelas fotos me fez lembrar de quando tudo era mais simples, quando eu tinha 6 anos e ele 17, e eu achava que ele sabia de tudo, que ele podia resolver qualquer problema, que nada de ruim poderia acontecer enquanto ele estivesse por perto. Eu peguei o diário com as mãos tremendo, e a capa estava tão desgastada que parecia que ele tinha segurado aquilo milhares de vezes. E quando abri na primeira página, tinha uma data, 15 anos atrás, exatamente no ano em que tudo na nossa família começou a mudar sem que eu entendesse o porquê. As primeiras páginas eram o que você esperaria de um adolescente de 17 anos. Reclamações sobre ter que acordar cedo para a escola, sobre o professor de matemática que pegava no pé dele, sobre aquela menina da turma dele chamada Carolina, que ele achava a coisa mais linda do mundo, mas nunca teve coragem de chegar e falar "Oi direito". E eu sorri lendo aquilo porque era tão típico dele, sempre corajoso para tudo, menos para falar com menina que ele gostava. Comenta aqui se você também tinha aquela paixão platônica na escola, aquela pessoa que você via de longe e nunca teve coragem de falar nada, porque aposto que todo mundo aqui já passou por isso e sabe exatamente o que meu irmão sentia. Mas conforme eu ia virando as páginas, o tom mudava completamente, as letras ficavam mais apressadas, mais bagunçadas, como se ele estivesse escrevendo com pressa ou com raiva, e ele começou a escrever sobre pressão, sobre como nosso pai cobrava demais dele, sobre como todo mundo esperava que ele fosse perfeito, o filho mais velho, o exemplo, aquele que ia fazer faculdade de medicina e se tornar alguém importante. E ele escreveu que estava cansado, exausto de carregar o peso das expectativas de todo mundo, e que às vezes ele só queria sumir, só queria ser uma pessoa normal, sem ninguém esperando nada dele. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha parado para considerar que ser o irmão mais velho, ser aquele que todo mundo olhava como referência, podia ser um fardo tão pesado. Porque da minha perspectiva de criança eu só via as vantagens. Ele tinha mais liberdade, podia sair até mais tarde, tinha um quarto maior, ganhava roupas novas enquanto eu ficava com as usadas dele, mas agora, lendo aquelas palavras, eu entendia que tinha um preço que eu nunca tinha visto. Ele escreveu sobre noites em que fingia estar estudando, mas na verdade estava apenas sentado olhando para a parede, se sentindo vazio por dentro, se perguntando quem ele realmente era quando ninguém estava olhando. E isso me partiu o coração, porque eu nunca percebi, nunca vi os sinais, e ele era tão bom em esconder que ninguém percebeu. Comenta se você já se sentiu pressionado a ser alguém que você não é, só para não decepcionar as pessoas ao seu redor, porque essa parte da história vai ficar ainda mais pesada.
As páginas seguintes falavam sobre como ele começou a sair com um grupo de amigos novos, caras mais velhos, que já tinham terminado o colegial e não faziam nada da vida além de ficar na rua fumando e bebendo. E meus pais odiavam esses caras, brigavam com meu irmão toda vez que ele saía com eles. Mas ele não ligava, ou melhor, ele ligava, mas estava tão perdido que aqueles caras pareciam ser a única coisa real na vida dele naquele momento. Os únicos que não esperavam que ele fosse perfeito, que não cobravam nada, que apenas deixavam ele ser. Eu me lembro desse período, eu lembro das brigas em casa, da minha mãe chorando na cozinha, do meu pai batendo a porta e saindo furioso, e eu ficava escondido no meu quarto, tampando os ouvidos com o travesseiro, tentando não ouvir, e meu irmão sempre vinha depois me fazer companhia, me contar alguma história engraçada para me distrair, e eu nunca imaginei que ele estava tão quebrado por dentro enquanto tentava me manter inteiro. Então chegamos na semana que mudou tudo, a semana que ele marcou no diário com uma estrela vermelha, e logo abaixo ele escreveu em letras grandes, quase rasgando o papel de tanta força, que aquela foi a semana em que ele se tornou uma pessoa diferente, e que ele nunca mais seria o mesmo depois daquilo. Ele descreveu uma sexta-feira à noite, uma sexta-feira comum de abril, que começou como qualquer outra. Ele tinha combinado de sair com aqueles amigos. Iam para uma festa na casa de alguém que ele nem conhecia direito. E meu pai tinha proibido, tinha dito que se ele saísse de casa naquela noite, não precisava mais voltar, mas ele saiu mesmo assim, pulou a janela do quarto dele às 11 da noite, quando todos estavam dormindo. E eu acordei com o barulho, mas fingi que não tinha visto nada, porque eu não queria que ele ficasse bravo comigo. Deixa um comentário se você já fez algo assim, se já desafiou seus pais e fez algo que sabia que estava errado, mas fez mesmo assim. Porque eu garanto que essa história vai te fazer pensar 2 vezes antes de fazer de novo. Na festa tinha bebida, muita bebida, e meu irmão escreveu que bebeu mais do que devia, muito mais, tentando apagar aquela sensação de vazio que vivia dentro dele. E ele descreveu como tudo ficou meio embaçado depois da 3ª ou 4ª cerveja, como as risadas ficaram mais altas, como ele se sentiu leve pela primeira vez em meses, como se todos os problemas tivessem desaparecido naquele momento. E um dos amigos dele tinha uma moto, uma Honda vermelha, que ele adorava mostrar para todo mundo. E, naquela noite, ele deixou meu irmão pegar emprestada. Disse que era só dar uma volta no quarteirão e já era. E meu irmão pegou as chaves mesmo estando bêbado, mesmo nunca tendo tirado carteira de habilitação, mesmo sabendo que era a coisa mais irresponsável que ele poderia fazer naquele momento. Ele descreveu a sensação de liberdade quando acelerou a moto pela rua vazia, o vento batendo no rosto, o barulho do motor rugindo, e por alguns segundos ele se sentiu invencível, se sentiu livre de verdade, livre das expectativas, livre da pressão, livre de tudo, e ele acelerou mais, e então virou a esquina da Rua das Acácias, aquela rua mal iluminada que todo mundo do bairro conhece, e foi quando ele viu, ou melhor, quando ele não viu, porque aconteceu rápido demais, um vulto atravessando a rua correndo, e ele tentou frear, mas a moto derrapou no asfalto molhado da chuva, que tinha caído mais cedo, e o impacto foi brutal. O barulho do corpo batendo no metal, o grito que ele nunca mais esqueceria, o som da moto caindo no chão e arrastando no asfalto. Comenta agora se você já passou por algum momento em que sua vida mudou completamente em questão de segundos, porque é exatamente isso que aconteceu com ele naquela noite. Meu irmão escreveu que ficou paralisado por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade, sentado no chão, ao lado da moto caída. E quando ele finalmente conseguiu se levantar e caminhar até o corpo, ele viu que era um garoto da escola dele, o Marcelo, aquele garoto quieto que sempre sentava sozinho no refeitório, e ele estava no chão, sangrando, gemendo de dor. E meu irmão entrou em pânico total, o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. As mãos tremendo sem controle, a mente gritando para ele fazer alguma coisa, qualquer coisa, chamar uma ambulância, pedir ajuda, ficar ali e assumir o que tinha feito. Mas o medo foi mais forte, o medo de ir preso, o medo de destruir o futuro dele, o medo de decepcionar ainda mais nossos pais, e antes que ele pudesse pensar direito no que estava fazendo, ele levantou a moto, ligou o motor de novo e fugiu dali o mais rápido que conseguiu. Ele escreveu que ouviu as sirenes chegando uns 5 minutos depois, que alguém deve ter chamado a ambulância, e ele largou a moto na garagem do amigo e foi andando para casa, 3 quilômetros a pé no escuro,
chorando o caminho inteiro, as mãos ainda tremendo, a cabeça martelando com o som daquele impacto que não saía dos ouvidos. E quando ele chegou em casa às 4 da manhã, entrou pela janela do quarto dele de novo e se deitou na cama, sem conseguir dormir, apenas olhando para o teto e se perguntando o que ele tinha feito, o que ele tinha se tornado. Se você já tomou uma decisão, num momento de pânico que mudou tudo, comenta aqui, porque essa parte da história só vai piorar antes de melhorar. No dia seguinte, a notícia estava em todo lugar. O Marcelo tinha sido levado para o hospital com várias fraturas, a perna direita destruída, traumatismo craniano, e os médicos não sabiam se ele ia sobreviver. E meu irmão foi na escola e fingiu estar chocado como todo mundo. Fingiu que não sabia de nada e por dentro ele estava morrendo. Cada palavra que ouvia era como uma facada. Cada comentário sobre quem seria o monstro que fez aquilo e fugiu era um lembrete do que ele tinha feito. O Marcelo sobreviveu, mas ficou com sequelas graves, passou meses no hospital, fez dezenas de cirurgias e quando finalmente voltou para a escola, ele estava diferente, andava mancando, não conseguia mais jogar futebol, que era a única coisa que ele amava fazer. E meu irmão tinha que ver ele todos os dias nos corredores, tinha que conviver com o resultado da sua covardia andando pelo mesmo espaço que ele. Meu irmão escreveu que tentou se aproximar do Marcelo várias vezes, tentou oferecer ajuda com as lições, tentou puxar conversa, mas o Marcelo não queria falar com ninguém, estava fechado no mundo dele, deprimido, e isso só fazia a culpa crescer mais e mais dentro do meu irmão, como um câncer que ia se espalhando e destruindo tudo. Ele escreveu que começou a ter pesadelos todas as noites, sempre o mesmo sonho. Ele na moto, a curva, o impacto, o som. E ele acordava suando frio, gritando, e minha mãe achava que era só estresse da escola, do vestibular que estava chegando, e dava chá de camomila para ele e mandava ele voltar a dormir, sem saber que o filho dela estava sendo devorado por dentro pela culpa. Comenta se você acredita que a culpa pode matar uma pessoa aos poucos, porque é exatamente isso que estava acontecendo com meu irmão. Os meses passaram e ele escreveu que tentou de tudo para esquecer. Tentou focar nos estudos. Tentou fazer terapia, mas não conseguia falar a verdade para o terapeuta. Tentou se afastar de tudo e de todos. E foi nessa época que ele mudou completamente. Deixou de ser aquele cara extrovertido e engraçado que eu conhecia e se tornou alguém quieto, sério, distante, e todo mundo achava que era apenas fase de adolescente virando adulto. Aquela mudança natural que acontece com todo mundo, mas não era. Era a culpa consumindo ele por dentro. Ele parou de sair de casa, parou de falar com os amigos, parou de rir. E eu, como irmão mais novo, via tudo isso, mas não entendia. Achava que ele tinha crescido demais e não queria mais brincar comigo. E várias vezes eu tentei chamar ele para jogar videogame ou ver um filme e ele inventava desculpas. E eu ficava magoado, sem saber que ele estava apenas tentando se proteger de criar mais conexões, mais pessoas que ele poderia decepcionar. O diário mostrava que ele chegou a planejar contar a verdade várias vezes. Escreveu pelo menos 10 versões diferentes de como ele contaria para os nossos pais, como ele procuraria a família do Marcelo, como ele iria na polícia e assumiria tudo. Mas toda vez que ele juntava coragem, o medo vinha mais forte e ele desistia. Guardava tudo de novo lá no fundo e continuava fingindo que era uma pessoa decente. Continuava carregando aquela máscara que estava ficando cada vez mais pesada. Ele escreveu uma frase que me marcou profundamente. Ele disse que todo dia ele acordava e tinha que decidir se finalmente contaria a verdade ou se continuaria vivendo aquela mentira, e que todo dia ele escolhia a mentira, e que cada dia que passava ficava mais difícil escolher diferente, porque a mentira já tinha criado raízes tão fundas que arrancar ela seria arrancar um pedaço dele junto. Deixe um comentário dizendo até onde você acha que uma pessoa consegue ir carregando um segredo assim, porque a história ainda não acabou e tem mais reviravoltas que você não está esperando. Passaram-se anos, meu irmão se formou no colegial, não fez medicina como meu pai queria, fez administração numa faculdade mais simples e se tornou aquele adulto funcional, mas vazio que todo mundo conhece alguém assim. Ele trabalhava, pagava as contas, saía com os amigos de vez em quando, teve alguns relacionamentos que nunca duravam muito porque ele não conseguia se abrir de verdade com ninguém e o tempo todo aquele segredo continuava ali, respirando no pescoço dele.
Ele escreveu que chegou a ter um relacionamento sério com uma menina chamada Juliana. Eles ficaram juntos por 3 anos. E ela era incrível. Era tudo o que ele sempre quis. Mas ele não conseguiu casar com ela porque sabia que não merecia ser feliz. Não depois do que tinha feito. E ele terminou o relacionamento inventando desculpas que nem faziam sentido. E Juliana ficou destruída, sem nunca saber o verdadeiro motivo. Eu me lembro da Juliana, eu gostava muito dela, ela era legal comigo, me tratava como cunhado mesmo sem ter casado com meu irmão. E quando eles terminaram eu fiquei triste, e meu irmão nunca explicou direito o porquê, só disse que não tinha dado certo. E eu aceitei aquilo como verdade, mas agora lendo o diário, eu via que ele tinha sabotado a própria felicidade porque achava que não merecia ela. E isso me fez chorar ali sentado no chão do quarto dele, porque ele desperdiçou anos de felicidade por causa de uma decisão errada que ele tomou quando tinha 17 anos. Comenta aqui se você já sabotou algo bom na sua vida por achar que não merecia, porque isso é mais comum do que você imagina e precisa ser falado. O diário então pulava alguns anos. Tinha páginas inteiras em branco, e quando ele voltava a escrever, a letra estava diferente, mais madura, mais cansada. E ele tinha 32 anos e escreveu que tinha ido num retiro espiritual, daqueles que a empresa dele oferecia para os funcionários, e lá ele teve uma conversa com um monge budista que mudou tudo. O monge não sabia de nada sobre o acidente, sobre o Marcelo, sobre nada, mas ele falou sobre perdão, sobre como carregar culpa é como carregar uma pedra nas costas, e que cada dia que você carrega ela, ela fica mais pesada, e uma hora você não aguenta mais e desmorona, e que a única forma de largar a pedra era através do perdão, tanto o perdão dos outros quanto o perdão próprio. Meu irmão escreveu que saiu daquela conversa chorando, chorando de verdade pela primeira vez em 15 anos, e que ele finalmente entendeu que tinha 2 opções. Ou ele continuava carregando aquela pedra até ela o matar, ou ele finalmente tinha a coragem de largar ela. E largar significava contar a verdade, assumir as consequências, pedir perdão mesmo sem merecer e tentar se perdoar também. Ele escreveu que quando voltou para casa depois do retiro, ele passou uma semana inteira se preparando, escrevendo e reescrevendo o que ia dizer. E então ele marcou um encontro com a família do Marcelo, mandou uma mensagem dizendo que precisava falar sobre o acidente de 15 anos atrás e que ele tinha informações importantes. Se você está achando essa história forte, comenta aqui agora, porque o que vem a seguir é ainda mais intenso e você precisa estar preparado. A família do Marcelo aceitou se encontrar com ele, e meu irmão descreveu cada detalhe daquele encontro no diário. Ele foi até a casa deles num sábado de manhã. Estava chovendo, e quando a mãe do Marcelo abriu a porta, ele quase desistiu, quase saiu correndo. Mas ele respirou fundo e entrou, e lá dentro estava o Marcelo também, já com 32 anos, ainda andando com dificuldade, trabalhando num escritório porque não podia fazer trabalhos que exigissem esforço físico. E quando meu irmão começou a falar, quando ele começou a contar a verdade, a mãe do Marcelo ficou branca, o pai começou a chorar, e o Marcelo apenas olhou para ele com uma expressão que meu irmão descreveu como a coisa mais dolorosa que ele já viu na vida. Uma mistura de raiva, de tristeza, de alívio por finalmente saber quem tinha feito aquilo, e de dor por saber que aquele cara tinha vivido livre por 15 anos enquanto o Marcelo tinha que lidar com as consequências todo santo dia. Meu irmão disse que pediu perdão de joelhos, literalmente de joelhos, na sala daquela família, chorando, pedindo desculpas por ter sido covarde, por ter fugido, por ter tirado dele a chance de jogar futebol, de ter uma vida normal. E ele disse que não esperava ser perdoado, que só precisava que eles soubessem a verdade, e que ele aceitaria qualquer consequência, inclusive ir para a polícia e se entregar. A mãe do Marcelo gritou com ele, chamou ele de monstro, disse que ele tinha destruído a vida do filho dela. E meu irmão apenas aceitou tudo, concordou com cada palavra, porque ele sabia que tudo aquilo era verdade. E o pai do Marcelo disse que deviam chamar a polícia agora, que ele deveria pagar pelo que fez. Mas então o Marcelo falou, e o que ele disse mudou tudo. Comenta agora o que você faria no lugar do Marcelo, se conseguiria perdoar alguém que fez isso com você, porque a resposta dele vai te surpreender.
O Marcelo disse que estava cansado de carregar raiva por 15 anos, cansado de se perguntar quem tinha feito aquilo, cansado de imaginar 1000 versões diferentes do que aconteceu naquela noite, e que ver meu irmão ali, quebrado, destruído pela culpa, não trouxe a satisfação que ele imaginou que traria, trouxe apenas mais tristeza, e ele disse que podiam chamar a polícia, podiam processar, podiam fazer o que quisessem, mas que para ele, pessoalmente, ele já tinha sofrido demais com aquilo e não queria mais deixar que aquela noite controlasse o resto da vida dele. E se perdoar meu irmão significava finalmente conseguir seguir em frente. Então ele perdoava, não porque meu irmão merecia, mas porque ele, o Marcelo, merecia paz. Meu irmão escreveu que aquelas palavras foram como um raio atravessando o peito dele. Ele não esperava perdão, não achava que merecia. Mas receber aquilo foi libertador e destruidor ao mesmo tempo, porque ele percebeu que o Marcelo era uma pessoa muito melhor do que ele jamais seria, e que mesmo depois de tudo que aconteceu, o Marcelo conseguiu encontrar força para perdoar enquanto meu irmão mal conseguia se perdoar. Os pais do Marcelo demoraram mais, a mãe não conseguia olhar para o meu irmão, o pai disse que precisava de tempo para processar tudo aquilo, mas eles também disseram que não iam na polícia, que não iam arruinar mais vidas e que a decisão final era do Marcelo. E se o Marcelo tinha escolhido perdoar, então eles respeitariam isso, mesmo que doesse. Deixa aqui nos comentários se você acredita em segundas chances, se acredita que pessoas que erraram feio merecem uma oportunidade de recomeçar, porque essa é a grande questão dessa história toda. Meu irmão saiu daquela casa e escreveu que se sentiu mais leve do que tinha se sentido em 15 anos. Mas ao mesmo tempo mais pesado, porque agora ele tinha que aprender a viver com o perdão deles quando ele não conseguia se perdoar. E ele escreveu que começou a fazer terapia de verdade. Contou tudo para o terapeuta, trabalhou cada trauma, cada culpa, cada pesadelo. E aos poucos ele foi se reconstruindo, foi se permitindo viver de novo, foi se permitindo até ser feliz de vez em quando, sem se punir por isso. Ele voltou a falar com a Juliana, explicou tudo para ela e ela ficou chocada, mas também entendeu. E eles não voltaram a ficar juntos porque já tinham seguido caminhos diferentes, mas ela disse que perdoava ele por ter terminado daquele jeito e que ficava feliz que ele finalmente tinha encontrado paz. Ele também começou a ajudar o Marcelo de formas práticas, pagou várias sessões de fisioterapia, ajudou ele a conseguir um emprego melhor. E eles não viraram amigos, nunca virariam, mas desenvolveram um respeito mútuo, uma conexão estranha de duas pessoas que foram marcadas pela mesma tragédia em lados diferentes. Meu irmão escreveu que pela primeira vez em 15 anos ele conseguiu dormir uma noite inteira sem ter pesadelos. E que acordou no dia seguinte e se olhou no espelho e não viu mais um mentiroso olhando de volta. Viu apenas um homem que tinha cometido um erro terrível, que tinha sido covarde, mas que finalmente tinha tido coragem de enfrentar as consequências. Comenta aqui se essa história te fez refletir sobre alguma coisa que você está carregando e que talvez esteja na hora de largar, porque essa é a mensagem que meu irmão deixou nesse diário. As últimas páginas do diário eram diferentes, eram leves, eram esperançosas. Ele escrevia sobre planos para o futuro, sobre querer viajar, sobre querer finalmente viver de verdade. E ele escreveu que ia contar tudo para os nossos pais também, que eles mereciam saber a verdade, e que ele não queria mais segredos, não queria mais mentiras, e foi exatamente o que ele fez. Uma semana antes do acidente que tirou a vida dele, ele sentou com meus pais e contou tudo. E meu pai ficou em choque, minha mãe chorou, mas ambos abraçaram ele no final e disseram que ainda o amavam, que ele sempre seria o filho deles e que estavam orgulhosos da coragem que ele teve de contar a verdade e de tentar consertar o que tinha quebrado. Então aconteceu o acidente. 3 meses atrás, meu irmão estava voltando do trabalho quando um caminhão perdeu o controle e bateu no carro dele, e ele morreu na hora, sem dor, e quando a notícia chegou pra gente foi devastador. Mas agora, lendo esse diário, eu entendo que ele morreu em paz, ele morreu livre, ele morreu sendo verdadeiro, e isso faz toda a diferença. E eu entendo agora porque nos últimos meses de vida dele, eu vi aquele brilho voltando para os olhos dele, aquele sorriso genuíno que eu achava que tinha se perdido para sempre. E eu entendo porque ele me abraçava mais forte, porque ele dizia, eu te amo mais vezes, porque ele parecia estar aproveitando cada momento, porque ele finalmente tinha se libertado daquela prisão que ele mesmo construiu. Comenta agora, se você entende que o verdadeiro significado dessa história não é sobre o erro que meu irmão cometeu,
mas sobre a coragem que ele teve de enfrentar esse erro, porque é isso que eu quero que você leve daqui. Eu fechei o diário e fiquei sentado ali no chão do quarto dele por horas, apenas segurando aquele objeto que mudou completamente a forma como eu via meu irmão. E eu percebi que ele não era o herói perfeito que eu achava que era quando criança. Mas ele era algo muito mais importante. Ele era humano, ele era falho, ele era real. E ele tinha a coragem de enfrentar suas falhas e tentar ser melhor. E isso é muito mais valioso do que ser perfeito. Eu entendi que todos nós carregamos pedras. Todos nós temos segredos. Todos nós temos coisas que nos envergonham. Mas o que define a gente não é o erro. É o que a gente faz depois. É se a gente tem coragem de largar a pedra ou se a gente carrega ela até ela nos destruir. E eu decidi que ia fazer o que meu irmão teria querido. Eu ia viver de verdade, sem esconder quem eu sou, sem carregar culpas desnecessárias, sem mentir para mim mesmo. E toda vez que eu me olhar no espelho, eu vou lembrar dele, vou lembrar da coragem que ele teve. E vou tentar ser pelo menos metade do homem que ele se tornou nos últimos meses de vida dele. O diário agora está guardado comigo, num lugar seguro. E de vez em quando eu releio algumas páginas para me lembrar que não existe pessoa perfeita, que todos estamos tentando fazer o melhor que podemos, e que o perdão, tanto o perdão dos outros quanto o perdão próprio, é a única coisa que realmente liberta. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um comentário contando o que você sentiu, porque eu compartilhei isso não para julgar meu irmão, mas para mostrar que todos merecemos uma segunda chance, todos merecemos paz, e que nunca é tarde demais para contar a verdade e tentar consertar o que quebrou. E se você está carregando alguma pedra, algum peso, algum segredo que está te destruindo por dentro, talvez seja a hora de ter a mesma coragem que meu irmão teve. Talvez seja a hora de largar essa pedra e finalmente se permitir respirar de novo. Porque a vida é curta demais para vivermos presos em gaiolas que nós mesmos construímos e você merece ser livre.